E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo certinho, né? Bom, espero que sim, espero que tudo esteja muito bem com todos, na medida do possível, né? A gente está aí completando um ano da pandemia no Brasil e, e o nosso assunto hoje com o Cláudio Miranda Souza vai ser exatamente sobre esse momento que a gente está passando, né? Um ano depois, e nós estamos aí batalhando contra esse vírus que é terrível, né? Olá, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Na escuta? Prazer em recebê-lo. Nós já estamos ao vivo, viu, Cláudio? Uhum. E eu estou até comentando com o pessoal aqui, é um momento bastante delicado, né? Vamos conversar um pouco sobre esse momento. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, o pessoal se conectar, Cláudio, vamos só situar como é que está o cenário nesse momento, né? Exatamente hoje, Cláudio, nós estamos completando um ano do primeiro caso de contaminação no Brasil, né? Esse primeiro caso ele foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020, um homem lá de São Paulo. E ele morava em São Paulo à época, né? E aí viajou para a Itália, passou uns dias lá na Itália e voltou contaminado, né? Então, exatamente no dia 26 de fevereiro, ele foi diagnosticado com Covid-19. E aí a gente teve, 2 semanas depois, a primeira morte por Covid aqui no Brasil, que também foi registrada lá em São Paulo, uma mulher de 57 anos, né? Então, eu queria que você comentasse aí um ano que a gente está enfrentando esse cenário de pandemia. Um ano, muita coisa mudou, mas um ano depois parece que para muitas pessoas, parece que aquele ato que começou em março de 2020 terminou e a gente voltou como se estivesse em março de 2020 de novo. As pessoas relaxaram, as pessoas estão levando a vida como se nada tivesse acontecendo. É muito complicado a situação que a gente vive hoje no país. A gente vê o primeiro caso foi de uma pessoa que viajou, as pessoas voltaram a circular. Só que um ano depois a gente tem uma variante nova circulando no país, a P1, e mesmo assim as pessoas estão circulando. E não é só não é só no Brasil que a gente verifica novas variantes, a gente tem a variante britânica, foi identificado em Nova York ontem também, e tem a sul-africana, e mesmo assim as pessoas voltaram a... Parece que esse ano que a gente viveu, ele foi apagado para algumas pessoas. Eu acho que isso é o que mais me desperta angústia no momento. É. Bom, Cláudio, deixa eu só fazer uma justificativa aqui e te identificar, né? A gente está tão acostumado a conversar lá na rádio e o pessoal daqui de Varginha te conhece tão bem que eu acabei me esquecendo de apresentar. O Cláudio Miranda Souza é advogado, é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, nosso companheiro de longa data e um batalhador aí pela saúde pública no, aqui em Varginha, particularmente, né, mas no sul de Minas também, né, Cláudio? Cláudio é um grande defensor do SUS e não poderia ser diferente, não é? Poder até pode, né? Se é bom, se é ruim, fica a critério de cada um. Não, mas eu acho que não poderia ser diferente exatamente pelo compromisso que você tem com o bem-estar coletivo, né, com a saúde pública. Então eu acho que é a pessoa certa na função certa. A gente Cláudio, tenta. a gente falou aqui então desse primeiro caso que foi registrado há um ano exatamente lá em São Paulo. Você tem aí anotado e dá para trazer para a gente o primeiro caso registrado em Varginha? Parece que foram 3 registros de uma única vez, né? Quando foi? E também a primeira morte. Porque lá em São Paulo, a primeira morte aconteceu 2 semanas depois do primeiro caso, né? Foi uma mulher, também residente em São Paulo, 57 anos. Em Varginha, o primeiro caso, os três primeiros casos foram identificados em 3 de abril e o primeiro óbito no dia 7 de abril. Você percebe que houve uma demora de um pouco mais de um mês, até por conta da interiorização da doença, né? A doença vem para o interior, ela vai encaminhando, ela vai se transmitindo através das rodovias. O sul de Minas foi um bom exemplo disso. O Instituto Federal de Poços de Caldas, ele aponta
como a Fernão Dias foi essencial nesse processo de dispersão da Covid. E a gente verificou, e também a gente pode verificar que esses 3 primeiros casos que foram confirmados em abril, eles se remetem ao mês de março. Por quê? Porque demorava naquela época pelo menos 15 dias para ter a confirmação por parte da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, que é a responsável do Estado para fazer as confirmações dos exames laboratoriais. Naquela época, ainda a FUNED ainda tem esse papel hoje, só que hoje os municípios, Varginha é um bom exemplo, tem uma rede de testagem própria. Muita coisa mudou dali para frente, mas, por exemplo, a FUNED ainda continua fazendo, demora ainda alguns dias para apresentar os resultados dos testes PCR, que são os testes padrão ouro para essa identificação. Ô Cláudio, a última vez que a gente conversou foi ainda lá na rádio, né? E de lá para cá, no dia 12, foi a nossa última participação lá na rádio, né? E de lá para cá, eu fiz um acompanhamento para trazer para esse nosso bate-papo de hoje. Então, no dia 12, olhando para números do dia 11 de fevereiro, a gente tinha o seguinte: 5.404 casos confirmados aqui em Varginha, desde o início da pandemia. 5.404. E no dia 11 de fevereiro, nós tínhamos 96 óbitos. Aí, hoje, olhando para números de ontem, porque o último boletim, o mais recente, saiu ontem à tarde, são 5.910 casos e 109 óbitos. Então, dá uma diferença aí, nesses dias, né, 2 semanas, de 506 novos casos e mais 13 mortes. Como é que você analisa? Eu olho para outros dados que eu acho fundamentais. Eu olho para os 11.199 casos em monitoramento na cidade, é um número muito elevado. E eu também olho as internações. Nessas últimas 2 semanas, a gente saiu daquele patamar dos 30, que estava rondando na nossa última conversa, para 38. Já é e, por exemplo, na semana passada, tínhamos 29 casos, 29 pessoas internadas. Então você consegue ver que ontem tínhamos 38. Então você já aponta o viés de subida, que é um risco que a gente tinha, tanto com o relaxamento, já um início de reflexo do carnaval, isso porque Varginha, o comércio ainda permaneceu aberto, as repartições municipais e estaduais permaneceram abertas, mas mesmo assim, o pessoal do Poder Judiciário viajou, o sistema bancário viajou, então a gente vai começar a ver novos reflexos da Covid agora no começo do mês de março. E é uma tendência do país, inclusive. Eu acho que a nossa situação não é confortável. O sistema hoje dá conta de absorver essa demanda, só que as pessoas precisam entender que o melhor é não ser internado, o melhor não é transmitir o Covid. E eu olho para esses dados e as pessoas olham números, né? Ontem mesmo o Flamengo foi campeão brasileiro, as pessoas foram para a praça se aglomerar sem máscara, sem cuidado, sem nada. É por isso que eu falo, parece que esse um ano que a gente viveu de pandemia, de sacrifício, porque todo mundo que tentou fazer qualquer forma de controle, de distanciamento social, também se sacrificou nesse processo. A gente viu mais de 251 mil mortos no país, e para essas pessoas parece que a gente pulou de março de 2020 para março de 2021, como se nada tivesse acontecendo, só que a realidade está chegando. Né? Eu não quero ser um profeta do apocalipse, mas o risco é bem real daqui para frente. Cláudio, você falou aí em pouco mais de 11 mil pessoas monitoradas aqui em Varginha, né? São pessoas com síndrome gripal? Exatamente, o monitoramento se dá com síndrome gripal. As pessoas vão às unidades de saúde ou à UPA, as unidades fazem essa notificação e esse monitoramento, esse acompanhamento. É claro que com 11 mil pessoas, quase 11.200 pessoas sendo monitoradas, é muito difícil fazer esse acompanhamento de forma adequada, ainda mais porque essas pessoas não estão colaborando e cumprindo isolamento, essas pessoas saem com com a licença de trabalho, inclusive para a família, exatamente para evitar essa transmissão, mas muitas pessoas estão furando a quarentena obrigatória. Isso me chama muita atenção, sabe? 11 mil pessoas é muita coisa, né? Porque se você for só para as pessoas terem uma ideia da dimensão disso, é praticamente o número de estudantes da rede pública municipal de Varginha, né? As escolas públicas municipais de Varginha têm 13.500 alunos, mais a comunidade escolar. Então, é quase o mesmo número de pessoas, né? 11 mil, mais de 11 mil pessoas monitoradas Sim, com síndrome gripal.
A cidade tem 137 mil habitantes, né? É um número muito elevado, se for comparar até para a proporção da cidade. Não é um É. número descartável assim, não. Uhum. Bom, Cláudio, nesta semana o secretário municipal de saúde, doutor Luiz Carlos Coelho, fez um alerta, uma manifestação. Ele se mostrou bastante preocupado com duas faixas etárias específicas, de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos. Por que você acha que ele está tão preocupado com essas duas faixas? Porque é a faixa que mais transmite e, e é a população economicamente ativa, né? E também é a população que mais tem furado o distanciamento, o isolamento social necessário. A população que trabalha e a população que sai à noite, né? Eu já vi discussões de pessoas falando, a pessoa que vai de um ônibus e volta de um ônibus cheio, às vezes, tem que ficar fazendo isolamento à noite, às vezes ela quer sair, ela tem direito ao descanso. Eu entendo essa queixa, mas a gente tem que lembrar que todo mundo está tendo que se sacrificar um pouco e eu entendo que existe um cansaço, mas essa população precisa colaborar. Tanto que, por exemplo, quando a gente pediu para fazer uma restrição no horário dos bares, foi exatamente para tentar controlar um pouco essa população e isso surtiu um efeito. Houve uma queda de casos em relação ao período, tipo, por exemplo, da primeira quinzena de janeiro, que foi um reflexo também do ano novo. Se a população não colaborar, a gente vai ter muito problema. E essa população é que mais se movimenta e a que menos adoece do sentido prático. Às vezes ela tem os sintomas gripais, mas ela não tende a ter internações. Obviamente, essa população também morre. Nós tivemos um profissional aqui da saúde, tinha 35 anos e ele morreu. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Eu acho que essa população não se vê refletida nos boletins, mas ela também transmite, ela também adoece, ela também pode causar mortes, ela também pode morrer. Eu acho que a pandemia traz essa questão, né? Essa necessidade de ser responsável pelo que se faz e como se vive. Sim. E esse ato que a população viveu, assim, de março a março, é, parece que as pessoas realmente apagaram e essa população jovem é a que mais vive como se nada estivesse acontecendo. Certo. Bom, nós estamos. O Edson está acompanhando a gente, a professora Irenice está acompanhando, o Paulo Pazotti também está acompanhando, outras pessoas terão acesso a esse material que depois vai ficar disponível lá no nosso IGTV, né? Mas eu queria deixar aí, Cláudio, espaço aberto para você fazer algum outro comentário que você julgue interessante, porque daqui a pouquinho a gente vai retomar aquela prática que a gente tinha lá na rádio, que eu vou pedir para você analisar os 5 fatos mais importantes desses últimos dias. Eu acho que, sim, antes da gente entrar, eu só gostaria que as pessoas pensassem. A gente sempre fala que as pessoas têm decisões racionais, né? Todo mundo age de forma racional. Eu acho que é o oposto. Nós não agimos racionalmente. Se fosse racionalmente, a gente usaria máscara, a gente colaboraria, a gente manteria o distanciamento social. Se nós tivéssemos ações racionais, nós não precisaríamos de ter medidas, inclusive de infração legal, né? Ter que ter lei para obrigar as pessoas a fazerem o mínimo que se espera delas. Eu acho que a pandemia está demonstrando como a gente tem que se olhar como a gente é. A gente pensa muito no eu, a gente pensa muito no prazer pessoal, a gente pensa a minha vida não pode ser afetada. E eu acho que a pandemia obrigatoriamente se obriga a ver que você é um no meio de vários, né? Eu acho que a pandemia obriga que você pense coletivamente. Eu acho que esse pensar coletivo transcende um pouco essa ideia de racionalidade pessoal que a gente tem. Eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir muito ainda, do ponto de vista acadêmico, sobre como as pessoas agiram, deixaram de agir durante a pandemia, que eu acho que é uma coisa que é muito importante para ser refletida. Ontem eu E falando. escutei. Hum, Pode falar. sim, ontem eu escutei um imunologista dizendo o seguinte: é incrível, né? Depois de um ano, a gente tem que chegar a uma conclusão triste demais. O vírus é mais inteligente que o ser humano. Ele tem uma certa razão, porque o vírus, a função básica do vírus é fazer a reprodução dele mesmo, né? É o campo da reprodução, ele só quer se transmitir. Ele não importa que faça com o hospedeiro. O ser humano, por outro lado, ele em tese racionaliza o que está acontecendo e depois do tempo ele começa a achar que o problema não é tão grande, né? É, É um paradoxo da prevenção. A prevenção faz com que as pessoas fiquem bem,
as pessoas acham que nada está acontecendo. E também tem aquela questão do comportamento de risco, né? Se É. eu começo a conviver naquele espaço, a gente tende a ficar mais relaxado. Isso é um componente psicológico e nesse momento ele pode ser mortal. E ele até dizia que o ser humano está ensinando o vírus a derrotar o próprio ser humano. Sim, sim, as variantes são exatamente isso. Se você for pegar Manaus, onde 75% da população em tese estava imune ao vírus, por causa que houve contato com o vírus ficou mais eficaz na transmissão, inclusive podendo superar pessoas que já estavam em tese imunizadas devido à contaminação anterior. Então, o vírus realmente ele vai ficando muito mais eficaz na capacidade de transmissão dele, se adapta melhor. Depois de um ano e de um cenário de descontrole, porque o Brasil em algumas praças, em alguns lugares, ele simplesmente não teve um controle eficaz ou não houve interesse social. Isso é uma questão social, em primeiro lugar. Não adianta, que nem eu falei, não adianta ficar apelando para o indivíduo, a gente tem que pensar num todo. E ele realmente ele vai ficar mais eficaz a cada vez mais. É por isso que é tão importante ter medidas de controle, e principalmente das pessoas colaborando com as medidas de controle, também de sanção. Só que não existe Estado suficiente para punir pessoas, né? Eu acho que então a gente tem que apelar, pedir responsabilidade, que é o que a gente faz sempre. Tem que ser responsável. Cláudio Senão o vírus vai Miranda, ficar cada vez melhor. presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, você nessa condição dialoga com seus colegas da região todinha, né? Existe uma troca de informação constante. E aí nós temos um cenário agora, pessoas contaminadas pela nova variante do vírus, elas estão sendo trazidas aqui para a nossa região. Elas vêm de outros lugares porque lá já acabou o leito, não tem mais condição para internar essas pessoas. E aí elas estão vindo aqui para a nossa região. Isso, de alguma forma, nos expõe a riscos maiores? Sabe o que expõe a gente a risco, a variante? As pessoas circulando, as pessoas viajando, as pessoas indo para a praia, as pessoas frequentando e saindo da região onde habita. Isso que faz o vírus circular. As pessoas criticaram muito, por exemplo, quando Manaus começou a fazer transferência de pacientes que não tinham oxigênio, não tinham um mínimo de atenção ou chance de vida, simplesmente porque não tinha como ser absorvida pelo sistema de saúde. Enquanto isso, as pessoas podiam continuar circulando de avião, de ônibus, de carro dentro do país. Então, não é as pessoas que estão adoecidas que são o problema da transmissão. Porque, normalmente, essas já até passaram no período de transmissão. O período de transmissão na primeira semana. Essas pessoas que estão precisando de atendimento médico estão depois do sétimo, oitavo, nono dia. Né? Então, o pior problema que faz a doença circular é as pessoas não ficarem na região onde habitam, nas suas casas, na sua cidade. Né? E a gente viu, por exemplo, o carnaval, teve gente que viajou, as praias estavam Sim. lotadas, eu conheço várias pessoas que viajaram. É isso que traz a P1 de Manaus para Varginha. É isso que a P1 não chegou a São Paulo numa maca, de um avião fretado para tentar salvar vidas. Veio de aviões comerciais, vieram de ônibus e de carros. Acho que o mesmo vale para a gente. Enquanto as pessoas estiverem circulando como se nada estivesse acontecendo, nós vamos conviver com a P1 e com qualquer outra variante mais eficaz na capacidade de transmissão, exatamente porque as pessoas não colaboram. E o ponto forte, entre aspas, né, da P1 é que ela contamina mais rapidamente, não é que ela seja mais forte, né? A gente não tem ainda pesquisa para afirmar que ela é mais forte. A gente sabe que ela tem uma capacidade de transmissão mais eficaz, ela, enquanto vírus, ela consegue se prender melhor no sistema, no organismo, e aparentemente ela consegue ficar mais dias com capacidade de transmissão. Né? Então, antes a gente ficava com 4 dias, ela pode chegar até 8, mas ainda são estudos preliminares. A única certeza que nós temos é que ela é muito mais eficaz na capacidade de transmissão. Ok. Bom, Cláudio, vamos analisar os 5 fatos mais importantes desses últimos dias? Vamos, vamos. Começando pelo noticiário global. O que você destaca? Que vacina funciona. Se a gente pegar o Reino Unido, Israel e Estados Unidos, que já tiveram uma vacinação muito mais ampla, Israel já passou de 30% da população vacinada, o Reino Unido já conseguiu também vacinar uma grande parte da população, os Estados Unidos vacinaram 50 milhões de pessoas, sendo que eles priorizaram, como a gente, como não tem vacina para todos, eles fizeram priorizações, e nessas priorizações a gente viu que, por exemplo, menos pessoas de casas de casas de idosos adoeceram ou morreram. Então a gente vê que vacina funciona.
desde que haja vacina para ser distribuída, ela funcione e é eficaz. Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar compartilhando fake news no sim. WhatsApp, onde a gente vê que a vacina XYZ vai trazer chip, sei lá, sei lá do que vai gerar outras infinitas doenças, que vai virar jacaré, seja lá o que for. Então a gente tem que parar de transmitir, parar de acreditar em fake news e começar a entender o que é ciência. Eu entendo Ok, que é muito difícil, que a educação brasileira é muito ruim, mas a gente tem que verdade. entender que ciência tem que ser respeitada. E no noticiário nacional? O Brasil teve ontem, pelo consórcio dos veículos de imprensa, 1.582 óbitos, pelo CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, teve 1.541 óbitos. E a média móvel nossa está alta. Pelos dados do Ministério da Saúde, o maior recorde de óbitos em um único dia foi de 1.595. Isso em 29 de julho de 2020. Então, a gente está alcançando o mesmo patamar do alto inverno, que é o período maior de doenças que se transmitem pelo sistema respiratório. A gente está alcançando o auge da Covid ano passado, em pleno período de verão, que não é uma época comum de transmissão de vírus circulatórios, que se transmite pelo sistema das vias aéreas. Então, a gente está vivendo um momento muito problemático, sabe? E as pessoas estão agindo como se nada estivesse acontecendo. A ponto, por exemplo, Santa Catarina está à beira do colapso no sistema de saúde. O governo da Bahia já também informou que a Bahia não deve ter condição de absorver a demanda na próxima semana. E, enquanto isso, o Ministério da Saúde confunde Amapá com o Foi. Amazonas. Essa troca de vacinas É, foi terrível. não, isso é o simbólico de como a gente está trabalhando com a vacina, né, nesse período. Né? O Ministério da Saúde conseguiu confundir dois estados por Não, e a causa das diferença é siglas. gigantesca, né? A diferença é Não, gigantesca. Um tinha direito de receber 78 8 mil doses. mil, É, que é o 78 Amazonas. mil doses, né? E o outro tinha direito a 2.000 doses. Eles conseguiram trocar. Sim, é espantoso, é amador, sabe? Um erro tão primário desses num momento tão complicado que a gente vive quando a gente tá perdendo mais de 1.500 pessoas por dia aí. Uhum. Então, é assustador que a gente está vivendo em pleno período de verão, que não é um período de transmissão de doença de vias aéreas. É assustador, sabe? E aí eu quero aproveitar isso que você falou, a questão do verão, né? Já já começa o frio. Preocupação a mais para a nossa região? Eu acho que é uma preocupação maior para o país como um todo, sabe? Se a gente está convivendo com uma capacidade de transmissão tão alta, com um número de óbitos tão alto, num período que não era o que se esperava, a nossa tendência é ter um outono e um inverno muito, muito tristes se a gente não conseguir aumentar a capacidade de vacinação da população. Ok. Então, é uma preocupação muito grande. Cláudio, e o noticiário regional? Aliás, o noticiário estadual? Antes da A gente falar média, do sul de Minas, eu gostaria que você falasse do estado. eu acho que do Estado, a gente está vivendo o pior período da pandemia. Se no alto do primeiro pico, entre julho e agosto do ano passado, a gente estava perdendo 103 pessoas em média por dia, hoje nós estamos perdendo 127 vidas por dia na pandemia no estado de Minas Gerais. E esse cenário podia ser muito pior se Belo Horizonte não tivesse feito tantas medidas de controle da transmissão da Covid como foi feito, sabe? Aí existe muita crítica ao Calil em Belo Horizonte, mas se BH tivesse mais aberta, a situação do estado estaria muito pior. Sim. Na nossa região, Eu vou destacar uma notícia boa. Acabou de chegar na cidade mais uma remessa de vacinas que vai ser distribuída para as cidades da região. Chegou agora pela manhã. Eu acho que é muito importante destacar isso como notícia positiva. Vacina é vida. Então, a gente tem que sempre privilegiar a vida sobre a morte. Então, a vacina, eu acho que é o maior destaque que a gente pode ter agora para o sul de Minas. e daqui de Varginha, essas vacinas vão para quantas cidades? São para 55 cidades da região, da micro-região. Certo. Aí vai Bom, fazer a distribuição ainda. ok. E aí eu te peço para comentar sobre Varginha especificamente.
falando aí dos 5 fatos, você já falou do fato principal no noticiário global, no noticiário nacional, no estadual e na região. Vamos fechar com Varginha. Eu acho que a grande notícia de destaque que a gente pode ter para a cidade é que a prefeitura adiou para abril a volta das escolas da rede municipal. A rede particular e estadual já pode retornar agora em março, se estiverem adequadas, estruturadas e organizadas com protocolos de biossegurança. A maior parte das escolas não chegou a apresentar, e informação de 2 semanas atrás ainda não havia apresentado. O Conselho tem uma comissão de saúde do trabalhador, e essa comissão fez uma reunião com as escolas, com a secretaria, com vários órgãos relacionados na área para fazer uma discussão e apresentação desse protocolo para as escolas. A gente entende que são protocolos complexos, de fato, de serem adaptados, só que é a única forma de ter uma volta minimamente segura. Claramente, essa volta pode ser adiada de novo ou pode ser suspensa, no caso das duas redes, porque se o cenário epidemiológico piorar e é uma tendência, de fato, pode haver essa suspensão. E aquele negócio, né? Protocolos, a gente tem vários, o problema é se as pessoas estão seguindo. O brasileiro é muito engraçado, porque hoje, se você pede para um europeu em geral ele ficar em casa, ele tende a ficar no lockdown. Se a gente pedir para o brasileiro ficar em casa, ele vai para a rua. Aí ele vai sair, ele vai encontrar com amigos. Por incrível que pareça, no Brasil, pedir para a pessoa ir trabalhar é mais seguro, porque ela tende a cumprir mais protocolos de segurança no ambiente de serviço para não ser suspensa, ou punida, ou advertida, ou mesmo demitida. Então a gente está num momento muito complicado de lidar com as pessoas. Né? Ok. Cláudio, só voltando à questão das escolas. Então, nós temos aqui em Varginha o seguinte cenário. Na rede pública municipal, as aulas foram adiadas para abril, né? O início Isso. a retomada das aulas presenciais. E aí, nas escolas No sistema híbrido, é importante lembrar Sim, que não vai ser sistema só uma híbrido. volta presencial, exatamente, porque eu acho que uma coisa que ficou muito na cabeça das pessoas é a volta da aula presencial como se nada tivesse acontecendo. Não, é Não sistema é. híbrido, deixar É bem sistema claro. híbrido. É. Uhum. Então, fica para abril, certo? Isso. Mas nas Uhum. escolas estaduais e nas escolas privadas, nada mudou. Volta agora em março, certo? Pode voltar agora em março. Eu tenho que ficar nessa condicional porque não vai voltar todas ao mesmo tempo, não vou voltar todas como se nada estivesse acontecendo. Só vai voltar as que tiverem protocolo aprovado e um protocolo bem minucioso de como vai funcionar essa volta às aulas. Mas por que Então essa não é diferença? porque a rede municipal não estava adaptada. Ela simplesmente não estava adaptada. Ela não conseguiu se organizar. Então, está havendo obras nas escolas para conseguir ter condição de retorno. Por exemplo, banheiros, condição de espaço. Tem muitas questões que são pequenas, mas que impedem esse retorno. Então, o município resolveu manter a rede municipal suspensa para conseguir fazer essa adaptação. Isso também Mesmo influi também porque, na diminuição. sim, mesmo porque houve um aumento no número de alunos na rede pública municipal, né? Cerca de Sim, 2 sim, mil alunos a mais. Nós tínhamos 11 sim. mil até o ano passado e agora são 13 mil e poucos, né? Sim, Ok, e impactado pela crise. verdade. Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, muito obrigado. Foi bacana esse bate-papo, esclareceu bastante. Vamos ver se a gente consegue manter essa rotina aí para o nosso público que está acostumado a acompanhar lá na rádio, né? Agora não temos mais na rádio, mas temos aqui esse nosso canal. Eu gostaria muito, de continuar prestando esse tipo de serviço com a sua colaboração porque você traz sempre uma análise muito bem contextualizada, muito bem feita. Além de ser presidente do Conselho Municipal de Saúde, você tem uma atuação extensa, né? É muito intensa esse seu envolvimento aí com a saúde pública e tem todas as condições para fazer a análise perfeita. Rodolfo, muito obrigado. Você pode contar comigo. Apesar da angústia que me dá as pessoas não colaborarem, eu respiro e vivo na defesa da saúde pública, que cada vez mais tem sido atacada, num momento impressionante de necessidade dela, né? Eu acho que a rede pública global, nos países que a tem, como o Reino Unido, tiveram mais condições de atender as pessoas no momento de crise, e no Brasil, na contramão, ele tende a enfraquecer o SUS. Então, existe a PEC do auxílio emergencial que eles estão discutindo agora, visa acabar com o piso
de investimento obrigatório para a saúde. Então, no momento de mais necessidade do SUS, a gente está tentando acabar com o financiamento dele. Gente, é A uma população coisa precisa entender. absurda, né? Absurdo isso, porque você imagina, justamente agora que a saúde pública mostra reforça o valor que tem, né? Ela mostra para todo mundo quanto o SUS é importante, aí vem uma proposta dessa de cortar recursos. Isso aí se chama austericídio, sabe? É uma luta pela austeridade das contas públicas que é um suicídio populacional. Eu acho que a gente tem que discutir exatamente essas questões em defesa do SUS. Eu acho que, apesar da população não colaborar, eu digo assim, no sentido de controle da pandemia, a situação não está pior porque a gente tem um sistema único de saúde, um sistema público, financiado pelo tributo de cada um. A cada bala que você compra, você ajuda a salvar uma vida, porque você ajuda a financiar o SUS. Então, a gente é muito importante defender um mínimo de financiamento nesse É, momento de pandemia. Eu acho e que cada um de nós pode se envolver nessa luta, né? Acionando o vereador, que por sua vez vai acionar o deputado, e aí forma-se toda uma rede de reação positiva, uma rede de reação exatamente, contra essa proposta tão absurda, né? exatamente. Eu acho que é fundamental que cada pessoa tome frente nessa luta, porque o SUS é de todos. Perfeito. Cláudio, muito obrigado. Eu espero que na próxima sexta-feira a gente possa repetir a dose e esse Pode material vai contar ficar comigo. disponível. Esse material vai ficar disponível daqui a pouco lá no IGTV, tá bom? Tá ok. Grande abraço, bom fim de semana para você. Até semana que vem, Rodolfo. Até mais, gente. Até.